Olá, pessoal, tudo bem? Meu caro aluno, minha cara aluna. Estamos aqui para o nosso curso de redação e eu quero chamar você para conhecer esse universo da escrita, para desbravar esse universo da escrita e eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a fazer uma redação que você vai ficar orgulhoso, orgulhosa de ter escrito. Então vem comigo. Toda vez que você vier para a minha aula, já prepara caderno, caneta, marca-texto, um ambiente para você se concentrar, porque a gente vai aprender sobre produção textual e depois você tem que fazer uma produção textual, né? E também, pessoal, já separa um tempo aí para você se dedicar a esse estudo, tá bom? Então vamos lá, vem junto comigo e olha só o que eu trouxe para vocês, pessoal. Vamos lá aprender aqui sobre a importância da redação. Olha só, gente, é interessante quando a gente fala de redação, porque a maioria das pessoas ainda tem uma visão antiga, ainda acham que redação não tem tanta relevância ou que basta a gente estudar por um período da vida e pronto, treinar para o vestibular e pronto, e não é assim. Cada vez mais a redação vem se destacando como diferencial para você entrar aí no cargo, né, conquistar o cargo que você quer, subir de nível na empresa que você trabalha, enfim, nos seletivos. Redação é o diferencial e ela vem vindo com peso aí grande nos certames. Então, muita atenção, pessoal, para o nosso estudo. Olha só, esse material aqui fala exatamente dessa importância. E eu vou ler essa parte aqui, ó, com você, para que você internalize bem isso. Contrariamente à crença popular, o teste de redação não é apenas uma avaliação de escrita, é um teste de leitura e interpretação do que é exigido. Além disso, muitas provas, como Enem, concursos e vestibulares em geral, oferecem uma variedade de textos de apoio para ajudar o candidato a construir sua redação. Daí a importância de ser um leitor experiente, estudar redação irá ajudá-lo com isso. E olha só, gente, que interessante. Esse trecho aqui fala que redação não é só escrever. A gente tem a impressão que estudar redação é só pegar um papel e escrever, e não é. Geralmente vem os textos motivadores ou textos estímulo antes de cada proposta nas provas e você tem que ler eles com uma certa habilidade, com um tempo ali rápido, né? Em um tempo rápido que dê para você também fazer as outras questões. E por isso você tem que ser um bom leitor. E aí eu já te pergunto, para nós iniciarmos esse estudo sobre redação e essa conversa, é imprescindível que eu te faça essa pergunta e que você também se faça essa pergunta e se cobre isso. Como tem estado a sua leitura? Como, como tem estado o seu nível de leitura? Qual foi a última vez que você parou e leu um livro? E olha só, para exemplificar como é importante a leitura, eu peguei um livro lá da minha prateleira, ó, e trouxe aqui, certo? O nome desse livro é Em Busca de um Sonho, e eu achei interessante porque você também está em busca de um sonho. Você está em busca de um sonho, assim como Valci Carrasco, né, um escritor aí conhecidíssimo brasileiro, e ele atingiu o seu sonho. Mas enquanto você faz essa leitura aqui, você não aprende somente sobre a vida de Valcir Carrasco. Você não aprende apenas como ele conquistou o seu sonho. Você aprende também sobre orações, construções sintáticas, acentuação, crase, pontuação, paragrafação. Você aprende muita coisa sobre a parte gramatical que sempre é cobrada nas redações e você aprende também sobre imigração. Tem um capítulo aqui que fala sobre ele como imigrante. Então, quando eu for fazer um tema de redação sobre, por exemplo, imigração,
eu posso mencionar essa leitura, eu posso mencionar esse livro. Vejam como é importante nós estarmos aí sempre antenados ao que está acontecendo ao nosso redor, inclusive ao que tem na nossa prateleira. Aproveita e dá uma olhadinha na tua prateleira, o que é que tem lá? Uma leitura, um livro talvez antigo, que é interessante, que vai te ajudar a ampliar a tua reflexão, a tua argumentação, vai te ajudar a internalizar situações referentes à gramática e você nunca leu. Que tal colocar esse livro aí na tua agenda, hein? Vamos lá. É sobre isso que eu queria falar inicialmente com você, sobre a importância da leitura para melhorar a tua escrita, tá bom? E já faz esse compromisso, coloca aí na tua agenda a tua próxima leitura. Isso vai ser muito importante no nosso processo. Assim como também tudo que eu falar aqui, tudo que eu trouxer, vai ser importante para você, tá? Pode ser uma música, pode ser um filme, pode ser uma série, sempre vai ter uma importância dentro desse nosso processo de escrita, de como isso pode nos ajudar a escrever melhor. Então vamos lá. Olha só, gente, protocolo pre-contextualizando. O que é pre-contextualizando? Pre-contextualizando é o meu projeto, né? O meu curso. Temos aí o Instagram, @precontextualizando. Temos também o YouTube, com o mesmo nome, Pre-contextualizando. Já se inscrevam, já sigam, para sempre estarem por dentro das dicas, porque elas podem te salvar, tá bom? Mas eu fiz um protocolo de passo a passo, do passo a passo para nós escrevermos bem. Então vamos lá? Primeiro passo que nós temos que cumprir é a leitura da frase temática. Tá aqui, ó, letra A, leitura da frase temática. Você sabe o que é frase temática? Frase temática é a frase que vem ali em negrito. Geralmente ela vem em negrito, ela vem destacada na proposta de redação, certo? Você vai abrir sua prova, vai ter as questões e vai ter ali na parte de redação, na parte de produção textual, uma proposta, né? Geralmente pode vir assim, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto, aí vai ter o tipo de texto e a gente vai falar sobre o tipo de texto, os tipos de texto, sobre o tema, e aí vai ter ali o tema, que é a frase temática, certo? Então, pessoal, olha só, essa frase temática, vai ser a primeira coisa que você vai ler. Você vai ler com atenção. Você vai entender quais são os elementos que tem ali na frase temática. Vou citar alguns exemplos. Frase temática do Enem de 2021, o estigma associado às doenças mentais no Brasil. Então tem ali estigma, palavra estigma, associados, né? Os estigmas associados às doenças mentais no Brasil. Então, quantos recortes temáticos você consegue fazer aí? Nós temos os estigmas, né? Que são preconceitos associados às doenças mentais no Brasil. 3 recortes. Estigmas associados às doenças mentais no Brasil. 3 recortes que você tem que abordar. Você não pode esquecer de nenhum deles na sua redação. Você não pode esquecer de abordar nenhuma dessas palavras, certo? Então, essa é a primeira coisa. Você vai ler com atenção, porque você não pode esquecer de abordar nenhum desses pontos na sua redação. Letra B, você vai ler os textos motivadores, né? Então, depois que você lê a frase temática, você vai ler os textos motivadores. Consiste em analisar e destacar os principais fundamentos abordados nos textos motivadores, já que esses apresentam fatores cruciais do tema em questão. É possível extrair argumentos e consequências para serem apontadas na sua dissertação. Então, por que eu tenho que ler os textos motivadores? Porque os textos motivadores, eles me norteiam
eles afunilam ainda mais o tema e mostram o que a banca realmente está querendo com aquele tema. Então, por exemplo, em 2019, o tema do Enem foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. E muita gente não leu os textos motivadores. E lá nos textos motivadores mostrava que o cinema que estava sendo pedido para ser falado era o cinema físico e não o cinema arte, certo? Mas muita gente só leu a frase temática, pulou os textos motivadores na pressa e acabou não se dando muito bem, certo? Mas você não vai fazer isso. Você vai cumprir o protocolo pre-contextualizando e vai ler a frase temática, vai ler os textos motivadores e vai entender direitinho o que a banca quer. Depois, o que você vai fazer? Você vai fazer a chuva de ideias. O que é a chuva de ideias? O nome já fala, chuva, né? De ideias. Vai cair muitas ideias quando você lê a frase temática. E aí tem uma técnica, né, que é chamada brainstorm, que também é relacionada a isso. É você jogar ali no papel tudo que lhe vem à mente sobre isso. Então, eu fiz um passo a passo de como fazer uma boa chuva de ideias, tá? Vamos tentar cumprir? Você pode até fazer esse exercício. Você pode ficar com isso aqui como primeiro exercício, fazer uma chuva de ideias sobre um determinado tema. Escolhe um tema e tenta cumprir esse passo a passo, porque isso vai esticar, vai exercitar a sua mente em relação à reflexão e à argumentação, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, leia a frase temática e a reescreva no rascunho. Você sabe que lá na hora da prova você vai receber o rascunho, né? Tem a folha de rascunho e a folha definitiva. Então, lá na hora da prova você vai reescrever a frase temática no rascunho. Aí, na sua casa, você vai escrever no seu rascunho, no seu caderno. Depois, escreva as palavras que vierem à sua mente sobre esse tema, tá? Então, doenças mentais. Falei de estigmas associados às doenças mentais no Brasil. Que palavras me vêm à mente sobre doenças mentais? Eu já lembrei aqui, falei aqui para vocês, já lembrei de um filme chamado A Ilha do Medo, com Leonardo DiCaprio. Então, esse filme aborda aí um transtorno mental, eu já lembrei dele. Então, se eu fosse escrever sobre isso, eu já iria anotar isso no meu rascunho. Leia os textos motivadores e sublinhe as ideias que te chamarem mais atenção. Vai lá nos textos motivadores e também sublinha, puxa seta, marca as ideias que te chamarem atenção nos textos motivadores. Uma questão muito importante sobre isso eu posso usar os textos motivadores no meu texto definitivo? Olha só, não é aconselhado que você faça isso, mas você pode fazer isso em algum momento, parafraseando uma ideia ou outra. Também, se isso não vier no seu edital como proibido, né? Porque tem editais muito rigorosos que proíbem até a paráfrase, que é quando você muda palavras, mas conserva o sentido do que você está dizendo. Então, resumindo, caso seja necessário você utilizar os textos motivadores, você vai fazer isso com muito cuidado, né? Fazendo uma paráfrase e bem pouquinho. Não abuse disso, tá bom? Porque a banca quer que você extrapole o que tem nos textos motivadores. Ela quer ver o seu conhecimento sobre o tema, tá certo? Mas você precisa também entender o que esses textos motivadores estão dizendo, então já vai marcando durante a leitura. Depois você escreve no rascunho o resumo dessas ideias. Isso aqui é legal, gente, para a gente fazer principalmente esse passo a passo quando a gente estiver treinando para ampliar essa argumentação, esticar essas ideias. A gente precisa muito esticar nossas ideias, porque quando a gente começa a escrever, um dos principais problemas que surgem é a trava, né? A pessoa trava
não consegue sair ideias. Então tá aqui, faz esse exercício da chuva de ideias várias vezes, aí com vários temas, toda vez que você for produzir durante o seu treino, né? E vai te ajudar bastante a construir uma chuva de ideias bem rapidinho na hora da prova. Depois, você vai lembrar de filmes, séries, músicas, livros, citações e alusões que tenham relação com o tema e vai anotar. Então, eu mesma aqui, quando falei estigmas associados às doenças mentais, já lembrei do quê? Do filme A Ilha do Medo, com Leonardo DiCaprio. Então, já é um filme que eu vou colocar aí, né? Mostrei para vocês aqui o livro de Valcir Carrasco, se fosse um tema sobre profissão. Deixa eu colocar aqui ajeitadinho. Certo? Se fosse um tema sobre profissão, você já poderia usar. Se fosse um tema sobre imigração, você já poderia usar esse livro, mencioná-lo durante o seu texto, porque isso é repertório sociocultural. É um referencial teórico que vai contar muito no enriquecimento da sua redação e com certeza a banca vai levar isso em consideração. 6. Pense nas possíveis causas para que esse problema em questão esteja acontecendo e anote, certo? Então eu vou pensar estigmas associados às doenças mentais no Brasil. Por que esse problema está acontecendo? Por que existe preconceito em relação às doenças mentais no Brasil? Qual a causa disso? Então eu vou pensando, eu vou refletindo e aí eu já vou gerando respostas. Em tudo que eu gero respostas, isso já é uma argumentação. Argumentação é o conjunto de informações, fatos e opiniões em defesa do seu ponto de vista. Opiniões, se o seu texto for dissertativo argumentativo, e já já a gente vai falar sobre isso. Mas você já vai aí reunindo informações quando você pensa nas causas de uma determinada situação. Causas, consequências, né? No caso das doenças mentais, no preconceito às doenças mentais no Brasil, uma das causas é o desconhecimento da população sobre isso. Não é verdade? A gente vai conversar bastante sobre isso. Letra D. Agora nós vamos passar da chuva de ideias e vamos para a construção do rascunho em si. Antigamente, o rascunho era chamado de borrão. Você é dessa época? Você lembra que o rascunho era chamado de borrão? Por quê? Porque o rascunho é feito para borrar. Rascunho é feito justamente para você puxar setas, riscar, reescrever novamente, perceber que errou para não ir com esses erros para o texto definitivo, que é onde o texto tem que estar ótimo, excelente, tá certo? Então, na construção do seu rascunho, você vai fazer o seguinte, vamos ver aqui do que se trata. Resume-se em transformar os elementos obtidos pela chuva de ideias em parágrafos com a esquematização de períodos que respeitem as normas gramaticais. Pessoal, os parágrafos, eles existem para organizar as ideias. Por isso, eles não podem ser muito grandes nem muito pequenos, eles devem ter um número de linhas ali equilibrado, certo? Por exemplo, se você tem 30 linhas, até 30 linhas para desenvolver sua redação, e você precisa fazer 4 parágrafos, você vai equilibrar ali a quantidade de linhas nesses parágrafos. Em tudo que você mudar o sentido, você muda o parágrafo, né? Quebra o parágrafo. E isso também é avaliado na competência gramatical, certo? Então, agora que eu já tenho aquela chuva de ideias toda, eu vou pegar e esticar essas frases, transformar aquelas palavras em frases e dividir em parágrafos, tá bom? Letra E. Passagem do rascunho para a folha oficial. Gente, essa é uma das partes mais importantes. Sabe por quê? É nesse momento que você vai revisar, realizar a autocorreção a fim de corrigir todos os erros cometidos no rascunho e entregar uma leitura fluida e coesa para o corretor. Então, é nesse momento que você vai perceber, poxa, errei aqui, errei aqui. Você vai se autocorrigir
E nesse momento, você vai eliminar ali muitas das penalizações que você iria ter. Então, é muito importante que você revise o seu rascunho antes de passar para o texto definitivo. Aí você deve estar pensando assim, professora, como eu vou fazer tudo isso em uma hora de prova, que é o que geralmente a gente tem? Com treino. Treino. Você vai treinar para conseguir fazer tudo isso em apenas uma hora. Inicialmente, você talvez não consiga, tá? Então, separa aí por semana um dia para fazer produção textual. E aí você vai sentar no seu ambiente, vai avisar sua família, olha, estou em produção, não me interrompam. Separa inicialmente 2 horas para essas produções iniciais. Se você não tem o hábito de escrever, separe aí 2 horas para iniciar a sua produção textual e a cada semana você vai tentando diminuir o tempo até chegar no tempo que você realmente precisa alcançar, que é em torno de 1 hora e 15 minutos, geralmente, tá bom? E para isso, a gente tem aqui, ó, no protocolo contextualizando, a cronometragem do tempo, que é muito importante. Medir o tempo de produção é extremamente importante, desde a leitura da frase temática até a escrita da última letra na folha oficial, tendo em vista que essa prática revelará em qual etapa você precisa aprimorar com o propósito de obter bons resultados em tempos cada vez menores. Ok, pessoal? E aí, pessoal, letra G, análise da correção. Jamais deixe de olhar quais erros cometeu na produção anterior, posto que saná-los o mais rápido possível impulsionará a evolução da sua nota. Então, depois que você produziu ali na semana, é importante você ter um bom corretor, ter uma boa equipe corrigindo seus textos e lhe orientando sobre o que você errou para que você não erre na próxima produção. Esse também é um passo muito importante, tá bom, pessoal? Essa é a nossa primeira conversa, certo? Mas fique ligadinho que já já tem a próxima aula para você, tá certo?